alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a essa videoaula. Me chamo Ricardo Cardoso, faço faculdade de licenciatura plena em turismo na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui hoje para vocês para dar uma aula de informática básica. Eu creio que a maioria de vocês aí já deva fazer uso do computador, né? Mas tem muita gente que ainda não faz uso do computador, tem o computador até como um monstro, né? Uma coisa que não, acho que só eu nunca vou me dar bem com o computador. E ele não é bem assim. O computador, ele, diferentemente do que muitas pessoas acham que o computador, eu nunca vou mexer, o computador, ele veio para nos ajudar. Ele facilita o nosso dia a dia, né? Eu até me arrisco a dizer que hoje em dia a pessoa que não usa o computador, ela está num tempo bem atrás, né, do que todo mundo. Então o uso do computador não é só uma ferramenta para uso social ou para jogo. O computador, ele faz parte também do seu currículo, né? O seu currículo com o computador, com o conhecimento da informática do computador, enriquece bastante o seu currículo, né? As empresas hoje se pegam um currículo para, vamos colocar assim, uma porcentagem grande, né, vamos colocar 80%, né, porque existem serviços que você ainda não usa o computador. Eles já olham se você tem algum curso de informática, né, e se você não tendo isso, você fica realmente colocado para trás. Então, eu vou estar dando uma aulinha para vocês hoje aqui, né, de como funciona o computador, as peças do computador. Estou com elas aqui, não são todas, vou colocar as peças básicas e como funciona cada uma delas, para que você consiga entender, né, o que é um computador de uma maneira rápida e compacta, ok? Então, nós temos aqui, né, desmontado, obviamente, né, não está montado um computador, e eu vou estar falando de cada um dos itens aqui para entendimento de vocês, ok? Espero que vocês gostem e vamos começar falando dos periféricos. Eu tenho 4 periféricos aqui, cada um deles tem uma função, né? Uma função que faz com que o computador funcione. Então, o computador, ele é dividido em 2 partes. São os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Então, cada um deles tem uma função. Vou passar para vocês aqui a função de cada um dos periféricos, ok? Deixa eu... só antes de entrar na parte dos periféricos, deixa eu falar com vocês que eu vou falar da parte de periféricos, mas o funcionamento do computador, na verdade, ele precisa de um sistema operacional, né? Hoje em dia o sistema operacional mais usado é o Windows. Existem outros sistemas operacionais, mas o Windows, ele é o mais usado. E esse sistema operacional, que foi criado pelo Bill Gates, que hoje em dia, né, é um dos homens mais ricos do mundo por conta dessa criação, né? Ele deu o nome de Windows, que o Windows em português significa janela. Então é exatamente isso que o sistema operacional faz. É uma janela na qual você consegue ver coisas novas, coisas que vocês conseguem fazer de forma a ser ajudado pelo computador. Então, gente, vamos lá, né? Vamos falar aqui dos periféricos, né, para que vocês consigam entender. Eu vou começar falando do mouse. Esse aqui é um mouse, ou rato, né, como ele é conhecido. Esse mouse aqui é um mouse USB. Aqui, ó. Mouse USB. Ele é um mouse que tem
dois botõezinhos, um botão de acesso e um botão de propriedades. E esses botões, eles fazem com que o computador funcione. O botão, quando você aperta aqui, o botão, para quem é destro, seria o botão esquerdo, o botão de acesso, e o botão direito, o botão de propriedades. O botão de acesso serve para que você acesse os ícones, acesse as funções do computador, e o de propriedades serve para você abrir os itens, as opções de cada ícone. No meio aqui nós temos um botãozinho de rolagem, caso a página seja muito grande, rola para cima e rola para baixo. E ele funciona em cima de uma superfície. E aí move um ponteirinho na tela chamada ponteiro do mouse e te direciona ao uso do programa. Antigamente o mouse não existia e era tudo feito pelo teclado, era muito mais complexo. Aí a partir do momento em que o mouse entrou na jogada, fez com que o computador ficasse uma coisa mais, vamos dizer assim, mais para todos, para que todos conseguissem usar, porque você não precisa gravar os comandos do teclado, você com o mouse consegue fazer o cliquezinho e fazer ele funcionar. Ok? Então o mouse ele é ligado a um outro periférico que eu vou falar dele daqui a pouco. E antes eu vou falar de um outro periférico de entrada, que é o teclado. O teclado é um periférico de entrada. E o teclado dele é muito parecido com o teclado de uma máquina de escrever. Não sei se todo mundo já viu, o pessoal mais antigo já deve ter até usado a máquina de escrever, Mas o teclado ele é as mesmas teclas da máquina de escrever. Então o posicionamento das mãos é o mesmo, não tem muita diferença de um teclado de uma máquina de escrever. Você pode ver que, quem, em casa aí, quem tiver o teclado, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo botar para que vocês vejam melhor aqui. A letra J e a letra F, elas são marcadinhas para que vocês coloquem os dedos indicadores ali e tem um posicionamento com as outras teclas ao lado para poder começar a usar o teclado. Ele é um teclado alfanumérico, ou seja, tem letras e números, e algumas combinações, usando a tecla Ctrl ou Alt, com uma sequência de números e letras, você consegue fazer algumas combinações que são aquelas que eu falei antes, que eram usadas do mouse, mas você também consegue usar com o teclado. Mas, em suma, você usa para texto, para número, para cálculo, Ele é um periférico de entrada porque ele joga informação para dentro do computador. Okay? Esse teclado aqui é um teclado normatizado para o Brasil, é um teclado ABNT2, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi quem fez com que esse teclado funcione, porque em cada lugar do mundo o teclado tem, por exemplo, o C cedilha é uma letra que não se usa em todos os países, mas aqui no Brasil se usa. Então isso aí é colocado dentro da questão brasileira, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, gente, o teclado ele pode ser, nesse caso aqui, não é um teclado sem fio, tá? Mas o teclado geralmente também tem um fio que é colocado dentro do gabinete para jogar informações para dentro do computador. Ok? Então, e temos também essa peça aqui, que é a peça mais importante do computador, que é o gabinete. Esse gabinete aqui está aberto, eu coloquei um gabinete aberto para que eu pudesse explicar para vocês melhor como ele funciona. O gabinete ele é a peça mais importante do computador. É através do gabinete que você consegue fazer o computador funcionar. Então, aqui dentro, nós temos
todos os itens que fazem funcionar um computador, né? Tem o HD, tem a placa-mãe, tem a memória, temos esse ventiladorzinho aqui que faz refrescar o computador, né? Uma configuração, toda uma configuração aqui dentro que faz o computador funcionar. Todas essas peças que eu estou falando e que eu falei ainda agora sem o gabinete não servem de nada, né? É aqui que é tudo processado, tudo acontece. É aqui que você liga, que você desliga o computador, é aqui que você coloca a placa de rede para entrar na internet, enfim, né? Ele faz aqui toda a... É tudo emoldurado aqui dentro para o computador funcionar, né? O computador ele não funcionaria sem essa parte principal aqui que é o gabinete. Ele tem entradas de DVD, né? Enfim. E o computador, né, como eu estou falando para vocês aqui, por exemplo, na área em que eu atuo, que é a área de turismo, o computador ele é uma ferramenta praticamente indispensável. Hoje em dia se fazem, né, as reservas por computador, você consegue fechar pacote de viagem pelo computador, pela internet, né? E é muito importante ter esse tipo de conhecimento. E também temos aqui um periférico, esse aqui já é um periférico de saída. Esse aqui é o monitor, ou vídeo. No monitor aqui da Samsung. Antigamente se usavam os monitores CRT, que era um monitor com tubo, né? Hoje em dia eles estão mais leves, né? Com uma imagem melhor, e as cores mais vivas. Então é por aqui que você consegue ver tudo aquilo que você fez nas outras peças. Que você fez no gabinete, que você fez no mouse, que você fez no teclado. Tudo é reproduzido aqui. O ponteiro do mouse, na hora de dar o clique, aparece aqui. E ele também funciona de forma independente. Você pode ligar e desligar ele também. Ele é independente do computador. Ele pode ficar desligado sozinho. E o monitor, né? Como eu falei que esse aqui da Samsung tem várias marcas, né? Vários modelos. Alguns funcionam, basicamente eles funcionam da mesma maneira, né? Ele funciona, linha independente. Tem um fio que é ligado ao cabo de dados que é ligado ao computador e o cabo de energia que é ligado à tomada independente. Então, gente, eu estou falando com vocês aqui 4 das principais peças, mas existem outras peças que fazem funcionar o computador. Nós temos a impressora, um scanner, tem um modem de internet, né? O computador ele funciona com uma gama, né, de interfaces que formam um computador. Você vai colocando essas outras funções de acordo com como você quer o computador funcionando. Eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês as 4 funções básicas, mas existem outras, né? Esse computador que tem o gabinete, tem o mouse, tem o teclado e tem o vídeo. Mas posso colocar uma impressora, como eu falei, eu posso colocar um scanner, eu posso colocar um joguinho adaptado, né? Eu posso colocar o modem de internet, né? E aí fazer uma central interativa para você poder usar o computador da maneira que você achar como tem que usar. Os anos vão passando, né? A tecnologia vai aumentando e o computador ele vai ficando ele vai facilitando cada vez mais a nossa vida. E por isso a importância de você ter esse conhecimento. Hoje em dia se usa um termo que é a pessoa que não sabe nada de informática, ela é considerada um analfabeto digital.
termo um pouco forte, mas é mais ou menos isso que acontece hoje em dia, né? A pessoa não sabe nada de informática, ela é colocada um pouco de lado. Visto isso, são algumas situações que acontecem aí, como o plano emergencial, por exemplo, do governo. Você tem que ter um mínimo de conhecimento básico de informática para poder até receber esse plano emergencial. E assim vai com outras coisas também. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, né, nesse conhecimento básico aqui das peças do computador. Gostaria de passar aí uma tarefa, né, para que vocês fizessem o seguinte, aí deixassem um comentário abaixo e fizessem um comentário no que o computador ajudou vocês na vida de vocês, a partir do momento que vocês começaram a usar o computador, começaram a usar a internet, ou se você ainda tem algum tipo de dificuldade no uso do computador, né? Fale essa tarefazinha aí, coloca aí embaixo aí, que a gente vai estar respondendo para vocês e vamos interagir, né? Nessa aula aí, que foi uma aula de conhecimento básico do computador, né? Espero que vocês tenham gostado e aqui me despeço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus e um forte abraço.